Sou o pastor Cho. Estou fazendo esta transmissão para, junto com vocês, desvendar o que a Bíblia chama de Evangelho, o Evangelho das Escrituras. Na verdade, pela graça do Senhor, tive o privilégio de ir a muitas partes do mundo anunciar o Evangelho. Quando pergunto a muitas pessoas sobre o que é o Evangelho, especialmente a cristãos, e ainda mais a líderes ou pastores, eles ficam incomodados. A razão é que consideram o Evangelho algo muito básico, como se fosse uma ofensa perguntar. Então, quando faço essa pergunta, muitos ficam irritados e respondem de várias formas. Alguns dizem, a Bíblia não é o Evangelho? Outros dizem, Jesus não é o Evangelho? E há muitas outras respostas semelhantes. É verdade. A Bíblia é o Evangelho. Mas o que importa é o que a Bíblia está dizendo. Isso é o que define o Evangelho. Também é verdade que Jesus é o Evangelho. Mas então surge a questão: quem é Jesus? Essa é a essência do Evangelho. De forma curiosa, embora aqui na Coreia não seja comum, em outras partes do mundo existem muitas pessoas chamadas Jesus. É claro que nenhum deles é o Jesus que foi crucificado. O ponto é que precisamos saber exatamente quem é Jesus. Isso, como veremos mais à frente, nos leva à verdadeira definição do Evangelho. Por isso, neste encontro e no próximo, quero explicar de maneira geral algumas partes da Bíblia para entendermos melhor o que é o Evangelho segundo as Escrituras. Para que a Bíblia foi escrita? De acordo com o conhecimento comum, a Bíblia foi escrita ao longo de cerca de 1.600 anos, através de mais de 40 pessoas. E de forma surpreendente, todos escreveram com um único propósito. A Bíblia é cristocêntrica e tem Cristo como objetivo final. Ela não apenas foi escrita com Cristo no centro, mas também progride em direção a Ele. Assim, podemos dizer que a Bíblia é o livro que fala do Salvador, Cristo, que pode nos dar a salvação. A Bíblia também tem diversas características. Em primeiro lugar, é um livro sobre Deus. É a palavra que Deus nos deu. Dentro dela estão o princípio e o fim. Ela revela como o universo e a humanidade foram criados, como tudo terminará, e mostra o caminho pelo qual a humanidade pode ser salva. Nela encontramos relatos da criação, da regeneração, da queda e da expiação. A Bíblia também fala claramente sobre seres espirituais invisíveis, mas reais e atuantes. Existem muitas características gerais da Bíblia, mas há alguns versículos que explicam claramente o que ela é. Esses versículos são extremamente importantes. Um deles está em 2 Timóteo 3, 15 e 17. No versículo 15 está escrito: desde a infância você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, a Bíblia nos conduz à sabedoria que leva à salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. A Bíblia está diretamente relacionada à salvação e é somente através dela que podemos alcançá-la. E isso se dá exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. No versículo 16 lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Há passagens semelhantes, como em 2 Pedro 1:21, onde está escrito: homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é inspirada por Deus. Em outras palavras, é o livro escrito por Deus. Embora tenha sido transmitida por autores humanos, foi Deus quem comunicou sua palavra por meio deles. Isso é algo fundamental. E é por meio dessa palavra que podemos chegar à verdadeira salvação. Em 1 Pedro 1:23 também está escrito: vocês foram regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Assim, a Bíblia é o livro dado por Deus. É um livro sobre Ele e declara claramente que, por meio dela, podemos ser salvos. Além disso, aqueles que recebem essa salvação encontram na Escritura ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, a Bíblia é o livro que guia os salvos a realizarem todas as boas obras e a viverem de forma reta. No Salmo 119 e 105 está escrito: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia nos conduz. Além disso, a Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro de profecia e de cumprimento.
O próprio Deus nos deu a sua palavra, e ela é absolutamente infalível. Certamente se cumprirá. Em Mateus 5,18, o próprio Jesus disse: "Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra." Portanto, a Bíblia é um livro de promessas que se realizarão sem falha, porque foram pronunciadas pelo Espírito de Deus, ordenadas por Ele e cumpridas por Ele. Entre as muitas características gerais da Escritura, em Hebreus 4,12 lemos: "A palavra de Deus é viva e eficaz." Ou seja, a Bíblia não é apenas um livro antigo, mas é viva, poderosa e atuante ainda hoje. Há tantas características da Bíblia que é impossível descrevê-las todas em palavras. Na verdade, em vez de nos dar sinais extraordinários ou inúmeros milagres em nossa época, Deus nos deu a própria Escritura. Isso é em si um acontecimento grandioso, o que significa que a Bíblia por si só é suficiente. Ela continua transmitindo o conhecimento da salvação. E por quê? Porque o único caminho para sermos libertos está na explicação que a Bíblia dá sobre Cristo. É através dele que recebemos a salvação. Portanto, vimos aqui algumas características gerais da Bíblia. Na próxima mensagem, vamos refletir sobre por que a Bíblia foi escrita e falar mais sobre o Evangelho que ela contém. Muito obrigado.